Olá, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem pelas redes sociais, começa a edição desta quarta-feira, 22 de maio de 2019. Você já ouviu falar no teste da orelhinha? Pois é, se não ouviu, vai ouvir agora, porque eu tenho a honra e a satisfação de receber ao vivo nos estúdios do Jornal ABC Repórter, da TV Grande ABC, Canal 3 da NET, São Caetano do Sul, a doutora Mônica Jubran Chap, que é coordenadora do programa de triagem auditiva neonatal da Redditor Hospital São Luís, as unidades do Itaim, Anália Franco e São Caetano do Sul, nosso vizinho aqui. Também é do setor de eletrofisiologia do Hospital Sírio-Libanês e Instituto Paulista de Otorrinolaringologia. Doutora Mônica, muito obrigado pela gentileza de comparecer. É um prazer, Joaquim, estar aqui com você. O prazer é todo meu. Eu sou sincero, não sei se é ignorância da minha parte ou não, eu já tinha ouvido falar do teste do pezinho, né, que já é mais antigo, essa coisa toda. O teste do olhinho, que me chamou a atenção numa entrevista há poucos anos com um oftalmologista, e aliás com a doutora Antonieta Pereira Minello, grande oftalmologista. E agora ouço falar do teste da orelhinha. O que é o teste da orelhinha? Então, o teste da orelhinha é um nome assim bem carinhoso, que é dado para o teste auditivo do bebê. Certo. Do bebê logo que ele nasce, depois de 24 horas que ele nasce, ainda durante a internação na maternidade. Então ficou o teste da orelhinha. É um nome carinhoso para falar que é um teste auditivo. E como é que ele é feito? Então, a gente tem um equipamento que apresenta um som suave no ouvido do bebê e ele vai registrar a atividade do ouvido. Certo. Tá? Então, uma criança que tem o órgão o auditivo, o ouvido, né, as células sensoriais da audição normais, quando você faz o teste e apresenta esse som, depois acho que a gente vai ver numa foto, né? O aparelho capta... Já tem imagem aqui? Então. Uma espécie de um fone de ouvido. Fone de ouvido que coloca no ouvido do bebê. Esse bebê deve ter um dia, tá, é bem confortável o exame, não incomoda nada o bebê. O aparelho apresenta um som e mesmo o aparelho vai captar a resposta do ouvido. Certo. Tá? Então, se você tiver uma resposta presente e normal, a gente fala que o ouvido está funcionando bem, que o bebê está recebendo sons, que a cóclea, que é o órgão sensorial da audição, está normal. Se o exame dá negativo, a gente vai... Esse já é cabeludão, nasceu bem cabeludão. Esse é uma gracinha. Se a resposta é ausente, a gente vai fazer um novo teste em um mês e fazer novos exames para confirmar se há um problema transitório ou se pode ser transitório. A maior parte dos problemas é ainda líquido no ouvido do bebê. Né? O bebê fica 9 meses dentro do útero no meio de água, né? E às vezes ainda tem líquido no ouvido. Legal. Você, aliás, me permita chamá-la de você, claro, né? Porque você é bem nova, então a gente tem que chamar de você mesmo. Agora, você estava me dizendo que é uma lei que já tem, acho que 9 anos, essa é de 2010, essa lei? 2010, é. Que obriga a todos os hospitais fazerem o teste da orelhinha na Mas nem assim todo mundo faz, né? Não, ainda não são todos os hospitais que fazem, existe essa lei, ela é uma lei que foi muito boa, né? Que sensibilizou e fez com que as pessoas prestassem mais atenção. Olha, a gente está vendo uma imagem de um cartaz aí do Ministério da Saúde, né? Então, a partir de 2010 foi feita a lei, em 2013 foi publicado pelo Ministério da Saúde essa diretriz que tem na internet, então para as pessoas interessadas em montar um serviço de triagem auditiva neonatal, saber quais são os passos, que equipamento usar, a gente pode acompanhar nessa diretriz. Então, aí nesse cartaz você fala de metodologia e tal. Então, tem 2 testes que podem ser feitos no bebê. Um que chama emissão autoacústica, que é esse, e tem um outro que chama potencial evocado. Os 2 são próprios para avaliar a audição de bebê. Certo. E essa lei deve ter surgido, ou seja, da constatação de que você só descobria isso depois de um tempo, sei lá, quando a criança tiver 1 ou 2 anos... E a incidência dela é muito grande. Conta um pouquinho dessa história, o que levou à elaboração dessa lei. Então,
sempre as coisas... Então, nos Estados Unidos e na Europa já era uma preocupação há muitos anos. A gente, como sempre, atrasado, né? Mas acho que a gente não ficou muito atrasado, uns 10 anos, 20 anos. E agora a gente tem a nossa lei própria. Então, a gente acompanha as recomendações americanas e internacionais, né? Que é fazer o teste de audição já no período que o bebê acaba de nascer ou na maternidade. Certo. Por que isso? Porque se a gente identificar a criança com problema auditivo precocemente, vamos dizer que até o 3º mês de idade você já identificou o tipo e grau de perda, ela já pode usar aparelho. E os estudos mostram que se ela colocar aparelho antes dos 6 meses de idade, ela vai ter um desenvolvimento da fala igual ao da criança ouvinte. Legal. Tá? Então, isso que é uma coisa muito importante, que é, a partir do momento que você identifica o problema, coloca o aparelho, né? A gente sempre faz uma tentativa de aparelhos, existem outras formas de estimulação, implante coclear, outras coisas mais potentes, vamos dizer assim, mas vamos dizer que coloca o aparelho e ela começa a ouvir de uma certa forma normalmente, né? E ela não perde nenhum período sem ouvir. Então, o desenvolvimento da fala vai ser igual da criança ouvinte. Ótimo. Ó, a gente está com uma audiência aqui, pessoal até de fora aqui. O empresário Celso Amâncio, meu grande amigo, está parabenizando, dizendo, olha, muito bom o programa, muito boas orientações. Te assistindo desde a Serra Geral, em Minas Gerais. Tá? Tem alguém do Uruguai? Pois é, eu estou sabendo que tem gente do Uruguai vendo aqui. Como é que chama a tua filha? Gabriela. A Gabriela que está lá. Só para descontrair um pouco. Não, mas é interessante. E olha, a Gabriela daqui a pouco vai estar aí produzindo vinhos uruguais, é isso? Aí a gente vai trazer a Gabriela aqui para falar sobre isso também. E com certeza a gente vai estar com o ouvido bastante atento, né? Aliás, tem essa questão agora de ouvido, orelha, é orelha mesmo, né? Não pode mais falar ouvido. A orelha, né? Atualmente a gente fala orelha. Legal. Então, eu fiz a apresentação da doutora Mônica no começo, mas ela é fonoaudióloga, né? E essa área, com certeza, há um tempo atrás, os pais chegavam no teu consultório já desesperados, aí que a gente falou com 1, 2 anos, mas meu filho não dá resposta. Então, atualmente, eu trabalho nessa área há 30 anos, né? Então, fui uma das primeiras fonoaudiólogas a fazer o teste auditivo no berçário, fazer parte de uma equipe de berçário, né? Fazer parte da equipe dos cuidados do bebê. E cada vez mais as crianças chegam mais cedo para fazer os exames. E a gente já faz o teste na maternidade. Mas ainda hoje aparecem crianças com 2, 3 anos que não estão falando bem e que não fizeram teste de audição. Tá? Então, toda vez que tem um atraso na fala, a gente tem que ter certeza que a criança está ouvindo. Por isso que é um exame importante. E legal porque vai nos primeiros anos, cada vez mais as crianças começam a ir para a escola mais cedo, né? A escolinha, o berçário, o maternal. Mas já tem atividades lúdicas, já tem desenvolvimento. Aulinha de música. Aula de música, eu estava comentando, ia falar até sobre isso. Outro dia eu estava falando com um pessoal que está colocando uma escola de inglês, quer dizer, na verdade chama Brasil-Canadá, a alfabetização é em inglês e português, mas a partir dos 3 meses as crianças já estão tendo contato com a língua inglesa, isso é fundamental nesse mundo globalizado que a gente vive, né? Se ela tiver um problema auditivo, né, ela não vai conseguir desenvolver, se não tivesse testes. Agora, eu estava pensando o seguinte, na gravidez é possível detectar já o problema ou é só depois mesmo, é só nessas primeiras 24 horas de vida? Então, existem alguns testes para ver atividade do feto, que é usado um som forte, que é uma buzina, mas a ideia não é fazer um teste na barriga da mãe? A ideia não é fazer o teste de audição, mas a gente sabe que é um caminho para o bebê se mexer. Se ele estiver ouvindo, ele vai se mexer, né? Eu acho que cada vez mais as pessoas vão querer fazer testes mais cedo, mas atualmente a gente faz após o nascimento. Mas fazendo já, e a gente sabe que o Hospital São Luís, aqui de São Caetano, também o Hospital Brasil, que é da Rede D'Or em Santo André, outro dia eu estive visitando lá a maternidade, fantástico, lugar bonito, o céu
o teto é pintado de céu, tem as estrelas, então cria todo um ambiente legal. Um ambiente para criança, né? Isso, você hoje tendo esse atendimento nessas primeiras 24 horas, já é um serviço de primeira grandeza. Porque, imagino eu, não sei, me corrija se eu estiver errado, e aí pode explicar, isso vai implicar em todo o desenvolvimento da pessoa para o resto da vida, porque quanto mais se demora para fazer essa correção, você falou no caso de um aparelho, alguma coisa assim, mais dificuldade ela vai ter para o aprendizado. Então, não? eu acho que essas orientações, o exame é muito importante para saber se a criança está ouvindo. A maioria dos exames são normais, né? A gente tem uma incidência de uma alteração em 1000 nascimentos. Mas já é alto, hein? É alto. 1 para 1000? Mas muitos bebês vão ter respostas normais. É muito alto, 1 para 1000. Quando você dá a devolutiva para os pais, isso é uma coisa que a gente faz no quarto, a gente orienta os pais que o exame foi feito, que está tudo normal, e a gente orienta sobre os marcos do desenvolvimento. Eu acho que você tem aí... Tem, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, logo depois do intervalo comercial. Então, eu acho que isso faz a diferença para um casal que acabou de ter o bebê, da gente falar sobre esses marcos no desenvolvimento. O que ele espera ver no filho deles durante esse primeiro ano de vida. Certo. Tá? Então, eu acho que esse trabalho, mais do que fazer o teste auditivo, hoje eu vejo como uma orientação para os pais, para como eles vão conduzir essa estimulação, porque muitos pais não sabem que é importante falar com o bebê. A gente tem que, a partir do momento que o bebê nasce e está tudo bem com o ouvido do bebê, a gente sabe que ele está ouvindo tudo. Então, ele vai falar o que ele ouve. Então, os pais têm que saber que é importante conversar, brincar, estimular, ler histórias, colocar música. E que é uma delícia fazer isso também. É uma delícia. É bom para o pai e para a mãe, né? Então, é muito intuitivo para alguns pais, mas para alguns eles têm essa dificuldade de saber que tem que estimular. Doutora Mônica, você falou sobre essa questão do quadro de desenvolvimento. A gente tem um folder aí, se o Ed puder colocar já no ar, a gente vai falar desse quadro de desenvolvimento. Está aí, não está muito claro, mas aqui do lado... Quando está escrito quadro do desenvolvimento auditivo do bebê, dá para acompanhar ali. Começa ali de 0 a 3 meses. O que esperar do bebê nesse período? Então, o bebê de 0 a 3 meses, ele se assusta quando é apresentado, põe um pouquinho mais... Isso. O bebê se assusta, chora ou acorda com sons intensos. Então, a gente vê um reflexo de Moro, ele pode abrir os olhos, é bem sutil, as respostas são sutis. Certo. Tá? A partir do 6º mês, isso é uma coisa que a gente fala muito para Aí tem de 3 a 6 meses, né? Acho que ele pulou um pouquinho. Desce um pouquinho, está de 3 a 6 meses aí, o bebê olha ou mexe a cabeça para os lados, né? Procurando origem. Ali. Então, o bebê olha e mexe a cabeça para os lados. Então, a partir de 3 e até os 6 meses, esse é um marco importante, que é, se você fizer um barulho do lado direito ou esquerdo, ele vai virar. O bebê deve procurar. Então, hoje em dia, a gente frisa muito isso, porque o bebê com 6 meses, ele tem que saber que ele se chama Joaquim, né? Certo. E ele tem que procurar para os lados e tentar localizar de onde vem o som. Legal. Tá bom? A gente vai ter mais desse desenvolvimento, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir licença para chamar um rápido intervalo comercial, depois o Ed vai colocar de novo esse quadro e a gente, depois do intervalo, vai continuar falando de cada etapa e falar também da linguagem do bebê, que é interessante. Então, a gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial. Olha, você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, não vai ver o WhatsApp, Facebook do amigo, não, que você vai perder informação importante. E você também que está assistindo pelo canal 3 da NET, São Caetano do Sul, também não vai zapear, que a gente volta já já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a
Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Buffet Laguna. 2 ambientes, ar-condicionado, serviços de DJ Valet, requinte bom gosto e sofisticação, seguindo alto padrão de qualidade. Cada paladar é presenteado com cores, texturas e sabores para que a sua comemoração seja inesquecível. Ligue agora 4421-1880 ou 999-847288, Rua Amazonas, 2196, São Caetano do Sul. Buffet Laguna, 27 anos transformando sonhos em realidade. O Colégio Imaculado Coração de Maria tem a proposta de formação que conjuga o ensino católico, cultura antiga e ferramentas modernas de ensino, ensinando os fins católicos, o ensino dos clássicos como latim e belas artes, educação infantil a partir de 4 anos e ensino fundamental até o 9º ano. Ligue 4227-3558, Rua Augusto de Toledo, 809, Santa Paula, São Caetano do Sul. Colégio Imaculado Coração de Maria, um colégio de famílias católicas. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, a gente volta para o segundo bloco do programa e antes de eu retomar essa entrevista com a doutora Mônica Chap, eu tenho informações chegando direto da redação do jornal ABC Repórter com o jornalista Celso Rodrigues. É com você, Celso. Olá, Joaquim, doutora Mônica, todos que acompanham a TV Grande ABC, o Jornal ABC Repórter. Na edição de amanhã do Jornal ABC Repórter, você acompanha que Spa Urbano Clínico Renan tem o presente ideal para o Dia dos Namorados. Saesa interrompe remoção de árvores após protesto. Ari Toledo traz seu show para São Caetano. Aladdin com Will Smith chega às telonas. Parque Shopping São Caetano sorteia carros e vales compras e Conselho Tutelar de São Caetano realiza eleições para os conselheiros. E para não dizer que não falei das flores, Joaquim, hoje tem rodada da Copa do Brasil. São Paulo, por incrível que pareça, São Paulo enfrenta o Bahia aqui no Morumbi e a TV Globo vai televisionar às 21h30. E o Palmeiras vai até o Castelão, não do Ceará, do Maranhão e São Luís para enfrentar o Sampaio Corrêa pelo jogo de ida. 2 jogos pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. É com você, Joaquim. Obrigado, Celso. Bom, eu continuo aqui a entrevista. A gente estava no meio daquele quadro falando do desenvolvimento da audição, né? Se o Ed puder colocar de novo aqui, a gente tinha falado de 6 meses, não é isso, doutor? Que já deve estar procurando sons, está muito atento, o bebê é curioso, então ele sempre vai procurar. Legal, tá? O Ed pode colocar de novo aqui. Agora, aos 12 meses muda completamente. Aí já apareceu aqui, se puder ampliar um pouco para 12 meses aí, Ed, é legal. Que o bebê já aponta, procura objetos, é isso? Então, vamos lá, 12 meses. 12 meses, pode subir mais, pode subir, vai chegando, está em 6 meses. Então, 12 meses, o bebê... O bebê aponta e procura objetos e pessoas familiares quando solicitado, é isso? Então, como eu falei, o bebê só vai falar o que ele ouve. Então, se a gente não conversar e não estimular, ele não vai desenvolver a linguagem, né? E uma coisa que é muito fácil e que os pais e os avós, os tios, o que a gente sempre estimula, é perguntar as partes do corpo. Cadê o cabelo do bebê? Cadê a barriga? Então, ele acaba sabendo as partes do corpo muito rapidamente. Ele não fala ainda,
com um ano, por exemplo, mas se você perguntar onde está o cabelo, ele aponta. Então é isso que a gente quis dizer aqui. Joga beijinho, dá joga tchau. beijinho, essas ordens simples de dar tchau, jogar beijinho. Então são coisas que você tem que perguntar para o bebê e você tem que ensinar, né? Eu falo bebê, mas a partir de um mês ele já não é bebê, né? Ele começa a ser uma criança. E a gente tem que, para ter certeza que ele está ouvindo e desenvolvendo a linguagem, a compreensão, a gente tem que perguntar coisas, né? Legal. Então, por isso que a gente faz essa brincadeira de perguntar partes do corpo. E dos 18 aos 24 meses, que ele já começa a falar alguma coisinha, chamar mamãe, papai, vovô e tal. Então, isso mesmo. Isso dá para desenvolver mais ainda esse... Então, isso mesmo. Começa com as primeiras palavras, depois vai juntar 2 palavras, depois 3, depois faz frases, né? O que é importante aqui nesse tópico é que quando eles começam a falar e emitir as primeiras palavras, isso é um crescente. Cada dia tem uma palavra nova, entendeu? Então, isso que a gente chama de desenvolvimento. Às vezes atrasa um pouco, mas quando começa, engrena. Entendeu? E eu estou sabendo que o Hospital e Maternidade São Luís, aqui de São Caetano, como os outros, tem um programa de triagem auditiva neonatal. Né? Isso mesmo. Você vai falar sobre isso daqui a pouquinho, só peço licença que chegam mais informações. O Tá programa bom. é dinâmico. Tá bom. Jornalista Wilson Guarda, direto da redação do Jornal ABC Repórter. Com você, Wilson. Joaquim, ainda tem dado que falar a notícia que o Jornal ABC Repórter publicou na edição desta quarta-feira sobre as câmeras de monitoramento na cidade de São Caetano. O município, Joaquim, gasta 10 vezes mais do que a cidade de Santo André. Para você ter ideia, o projeto do atual prefeito José Auric Júnior de instalar 220 câmeras de vídeo monitoramento na cidade custará aos cofres públicos 24 milhões de reais. Já o processo na cidade de Santo André para instalação de 250 equipamentos vai custar, sabe quanto, Joaquim? 10 mil reais por ponto de monitoramento, ou seja, 2 milhões e meio, 10 vezes menos do que na cidade de São Caetano, o que levanta aí várias possibilidades, várias hipóteses sobre o porquê deste montante ser muito maior na cidade de São Caetano, que tem apenas 15 quilômetros quadrados. Na média aí, Joaquim, 14,6 câmeras por quilômetro quadrado, ou seja, quase 15 por bairro nos 15 bairros da cidade, Joaquim. Vai ser um Big Brother daqueles, assim, você não pode nem olhar para o lado na cidade que você está sendo filmado o tempo todo. Mas obrigado pela informação, parabéns pela brilhante matéria. Eu tenho certeza de que a gente vai continuar atento nesse caso aí e em outros que envolvem a defesa do interesse da população. Obrigado, Wilson. Doutora Mônica, a gente estava falando que a Maternidade São Luís tem o programa de triagem auditiva neonatal. Fala um pouquinho desse programa aí. Então, todo bebê que nasce na rede, né, a Rede Dora, aqui em São Paulo, inclusive na maternidade de São Caetano, faz o teste auditivo antes da alta. Né? Normalmente é feito no segundo dia de vida, depois das 24 horas, que a gente considera o segundo dia. Isso é feito em todos os bebês, para dar a oportunidade de todos os bebês serem testados e a gente saber se eles vão ter um bom desenvolvimento de fala ou não. Né? A criança que tiver um problema auditivo ou uma falha nesse primeiro teste, a gente faz outros testes complementares após a alta. Né? Hoje já existem vários exames diagnósticos, onde a gente vai saber qual é o tipo da perda, quais são as frequências, e já vai para colocar aparelho se necessário. Legal. Né? Também faz parte do programa, os bebês que ficam na UTI neonatal são bebês mais sensíveis, então é mais importante ainda, todos os bebês são importantes serem testados, mas o bebê da UTI são os bebês mais frágeis, podem ter mais problema. E a outra coisa é falar para os pais e dar essa devolutiva e falar um pouco sobre os marcos do desenvolvimento. E eu acho que para o papai e para a mamãe é uma tranquilidade, porque recebe uma avaliação, assinado, o que aconteceu, se houve alguma falha, se não é um documento importante. É um documento fundamental. Mas também é uma tranquilidade, você sai já da maternidade sabendo que o bebê está tudo bem com a audição tranquilo, né? Em todos os setores da saúde, mas essa é também fundamental. Como é que é essa conversa e que orientação também é dada para eles? Então, a conversa é sempre uma coisa bem gostosa, né? A maioria
tem muitos pais que são pais de primeiro bebê, então é muito gostoso falar com pais que estão ávidos, né, para saber como vai ser o desenvolvimento do bebê. E eu acho que o mais importante fica nessa orientação falar que eles têm que conversar bastante com o bebê. Isso dá uma segurança no desenvolvimento da criança, psicossocial. A criança só vai falar o que ela ouve, então ela tem que ouvir, né? Quer dizer, a gente já falou de contar historinha, cantar, botar música e tal. Então, existem algumas outras atividades que estimulam essa vamos comunicação? Isso é uma coisa que a gente já falou. E o bebê pequenininho que ainda não fala, pois né? é. Então, os pais vão conseguir ler esses sinais que eles dão. Então, com 2 meses, a mãe já sabe que aquele choro é porque o bebê está com fome, é um choro porque precisa trocar a fralda. Então, o bebê vai dando alguns sinais, os pais vão lendo, né, essa comunicação e vai estimulando. Eu gosto de falar que parece que você está jogando bola, né? Certo. Um fala uma coisa e o outro fala outra coisa. É troca de turnos. E você vai estimulando a criança e dando confiança para ela poder se desenvolver. Legal. Né? A partir de 1 ano, 10 meses, 1 ano, já começa a emitir essas primeiras palavras. Você falou dos pais o que a gente chama de primeira viagem e tal, né? Lógico que para eles é sempre uma grande novidade, é diferente. Mas também para aqueles que já têm o segundo ou terceiro filho, muitas vezes, né, o segundo filho acaba sendo filho único também, porque pelo dia a dia, cada vez mais os casais têm que correr aí atrás da sobrevivência. Isso não impede que eles também tenham surpresas com o segundo, com o terceiro filho, né? Não. Eu acho que é um ponto importante que você tocou, porque eu acho que as pessoas estão mais ocupadas, os pais trabalham mais, e eu acho que as crianças acabam ficando menos estimuladas, né? Existe um grande número de crianças com atraso de linguagem atual, é uma coisa que chama mais atenção do que há 20 anos atrás, e eu acho que é pelo modo com que a gente vive, né? Muito celular, muita televisão, muito iPad. Então, o importante aqui, a dica é que a gente tem que falar com as crianças, né? Tem que ser uma outra pessoa para desenvolver a fala, e não esses aparelhos. Tá certo. Doutora Mônica, infelizmente o tempo de televisão é Foi implacável. muito bom estar aqui com você, obrigada. Passou rapidinho? Passou muito rápido. Então, mas você vai voltar mais vezes aqui. Espero. Se tiver novidades nessa área, a gente está até já falando de uma outra pauta que logo a gente vai desenvolver vamos falar aqui, sim. Porque tem muito. Eu acho que essa é uma prestação de serviço para a população, para os pais, para as mães, e que com certeza a gente vai estar contribuindo aí para que tenhamos dias cada vez melhores. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela entrevista. Foi um prazer. E eu queria só prestar uma homenagem no finalzinho desse programa, rapidinho, lembrar que hoje faz 10 anos que a gente perdeu o nosso grande maestro, Zé Rodrigues, meu grande amigo. A gente teve vários dias de convivência junto, um gênio da música brasileira, autor de Casa no Campo, Jesus numa Moto, autor do jingle mais lembrado e mais tocado da Chevrolet, da GM, que é aqui do lado, aqui, General Motors, que ele falava, meu coração bate mais forte dentro de um Chevrolet. Já estou eu estragando a música aqui, que eu não sei cantar. Mas onde quer que você esteja, Zé, beijão no coração, e a gente continua seguindo teus ensinamentos. Zé Rodrigues, 10 anos sem ele, está fazendo muita falta. O programa de hoje fica por aqui. Eu agradeço muito a tua atenção e conto com ela amanhã, a partir das 18h30. Até lá.